Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos mais uma vez ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e hoje, exatamente hoje, nós vamos falar de um filme que você já deve saber porque tá na thumb e no título do vídeo e que me deixou em conflito. Sim! Tem hora que eu digo que gostei, tem hora que eu falo que eu não gostei. Só sei que hoje eu vou falar do embate de monstros que a gente estava esperando desde 2014, quando foi lançado o primeiro filme do Monsterverse, o Godzilla, que passou por King Kong, a Ilha da Caveira, Godzilla, Rei dos Monstros, e finalmente desagou nesse filme, Godzilla vs Kong. Então pegue o seu robô gigante, hoje mais do que nunca, porque está começando... Eu dei um nome para esse quadro, se chama... Esse filme e o seu lançamento passou por uma novela que por muito tempo os fãs até brincaram dizendo que não existia. É uma coisa que até mesmo eu achei que não existia. Porque olha só, ele era para ter sido lançado em maio de 2020. Daí veio a pandemia, ele foi jogado para novembro daquele mesmo ano. As coisas ainda não estavam tão bem, porém alguns cinemas do mundo começaram a reabrir. Mesmo assim, eles adiaram novamente para maio. Se a memória não me falha, foi para maio. Eu não lembro se teve uma data intermediária aí. Daí foi lançado para maio de 2020, 2021, aliás. E daí, do nada, veio a antecipação para março de 2021. Acontece que em março, alguns lugares estavam com cinemas abertos, outros lugares já tinham HBO Max, que esse filme ele foi lançado simultâneo com a HBO Max, e alguns lugares aqui no Brasil não pudemos ver no cinema o embate entre monstros. Então restou para que pedimos para o Capitão Marvel e sua tropa, ou sua... eu esqueci o nome, e o Tio Kaiser para trazer eles pra gente ver. Eu espero que você entenda do que eu quero dizer. Mesmo em meio a tantos problemas, o hype que foi feito depois do primeiro trailer que dividiu o mundo em Godzilla, Team Godzilla e Team Kong, fez jus e Godzilla vs Kong se tornou uma das maiores bilheterias mundiais, se tornando a maior bilheteria para a reabertura dos cinemas e sendo um dos filmes mais vistos da HBO Max. Você já viu o filme? Então vamos falar dele. Na história, Godzilla enlouquece e ataca uma empresa, um prédio, uma instalação, chame como quiser, lá na Califórnia. O que coloca o mundo em alerta, porque um dos maiores monstros que existe praticamente enlouqueceu. Nessa brincadeira, nesse desastre todo, uma empresa chamada Apex decidiu criar uma arma para conter esses titãs. E tá usando esse episódio do Godzilla como o principal chamativo para que essa arma seja feita. Só que para isso, eles precisam de uma fonte de energia que se encontra na Terra Oca. Então, eles vão atrás de um cientista chamado Nathan Lind, que ele pesquisava sobre monstros, Terra Oca, e parece que o irmão dele sumiu na passagem para essa outra dimensão, para esse outro mundo. Esse cara, como ele sabe que essa Terra Oca, ela tem ligação com os Kaijus, ou Titãs, eu gosto de chamar de Kaiju, ele dá a ideia de usar Kong, que é o que eles prenderam numa redoma na Ilha da Caveira para protegê-lo ele do Godzilla. Não sei para que isso também. Então eles decidem usar Kong como guia, mesmo contra a vontade do macaco. Em paralelo a isso, a personagem Madison, interpretada pela Millie Bobby Brown, o personagem Bernie, que é praticamente é um podcaster teórico da conspiração, que diz que a Apex não está com boas intenções ali desde o começo, enquanto a Madison ela acredita que tem alguma coisa provocando o Godzilla, e o personagem Josh, eu só tenho isso para dizer dele, é o Josh. Eles vão atrás de descobrir o que está acontecendo e desmascarar a Apex, no estilo Scooby-Doo. Mas aonde acontece a rixa entre Godzilla vs Kong nessa história? Bem, parece que Godzilla ele tem uma rixa antiga com Kong. E o fato de serem dois machos alfa, quando eles se encontram, eles simplesmente brigam.
Na verdade, um ataca e o outro meio que se defende. Primeiramente, o filme não deveria se chamar Godzilla vs Kong, e sim Kong 2, Viagem à Terra Oca. Porque o filme, ele é todo do Kong, e o Godzilla, ele meio que faz participação especial, aparecendo só na cena inicial e nas cenas para enfrentar o Kong, claro, na batalha final. Você já chegou a assistir Godzilla vs Mothra de 1964? Em que o filme ele é todo da Mothra contra a Batra, sei lá como se diz aquilo, e o Godzilla ele aparece em alguns momentos para causar destruição e para a batalha final contra as duas? Então, a aparição do lagartão aí, ele é mais ou menos naquele naipe daquele filme. O filme inteiro é tudo do Kong, a jornada do Kong, as motivações do Kong, tudo sobre o Kong. Então deveria se chamar Kong 2. E pensando aqui, eu acho que se chamasse Kong 2, eles poderiam trazer um Mecha King Kong e não um Mecha Godzilla. Pegando o Mecha Godzilla e guardando para um próximo filme, porque parece que vai ter. Tem também o núcleo humano, a maioria deles é só escada mesmo, tipo o núcleo do Nathan Lee, ele é uma escada pro Kong. Até aí, se aqui deu pra entender, não que o Kong vai subir neles, e sim porque toda a história, toda a jornada deles também é a jornada do Kong. E aí faz todo sentido, porque meio que para entender a história a gente precisa do diálogo humano. E na verdade a gente quer ver os monstros, então tudo bem os personagens estarem ali apenas para dar apoio. Outros são artifícios de roteiro para o Mecha Godzilla não ficar tão gratuito assim, ou seja, aparecer do nada da história ali só para brigar. Por exemplo, o Bernie, a Madison e o Josh. O Bernie ele até que tem motivação, você vê ele querendo descobrir as coisas, desde o começo do filme meio que já abre com ele ali invadindo ali os documentos da Apex e tudo mais. A Madison, de início eu achei ela meio gratuita, mas depois eu pensei que o Bernie precisava de alguém para trazer ele para a jornada, para trazer ele para o filme, para ter com quem explicar as coisas e conversar também. Igual o núcleo do Nathan Lind lá. Então tudo bem, ela não precisa ser aprofundada porque a gente já conhece ela de outro filme. Porém o Josh, ele surge do nada, não faz nada a não ser o alívio cômico. Eu fiquei olhando pra ele e fiquei pensando, ele poderia não estar no filme. O filme ia muito bem sem ele. Ele é o personagem mais gratuito de todos. Talvez pra inflar cachê. E os vilões? Pra que servem? De onde vieram? Onde dormem? Onde comem? Veja hoje em Godzilla vs Kong Reporter. E os vilões da Apex? Eles são os piores personagens. O líder ele até podia ter sido aprofundado, mas meio que ele é jogado ali. Tem o filho do Serizawa, que ele pilota o Godzilla, o Mecha Godzilla. Só que é outro também que não faz diferença nenhuma. Ele fala Serizawa, daí você faz ligação com outro engenheiro lá que morreu com a bomba no Godzilla Rei dos Monstros. A questão é que não faz diferença ser ele. Não tem arco, não tem história, não tem explicação, não tem nada. Se você colocasse o Sérgio Malandro ali, não ia fazer diferença. Na verdade, todos os vilões não fazem diferença. Se fosse apenas o governo dizendo que quer criar uma arma para se defender dos titãs e a arma saísse do controle, tudo bem. Para explicar isso, a gente já tinha o núcleo do Burn e a primeira cena ali. Poderia só mostrar algum general falando alguma coisa ali, a gente já podia comprar. Não precisava de um vilão humano nesse filme. Ou pelo menos poderiam aprofundar o cara em vez de deixar ele tão raso como foi esse aqui. E tem a Monarch também. Só que eu tenho a sensação de que foi deixada ali porque ela foi um elemento muito importante dos filmes anteriores. Porque o pai da Madison aparece, mas tanto faz, tanto fez. A Monarch aparece, mas também tanto faz, tanto fez. São poucas cenas do filme que eles não fazem nada. Nada. E eu não pensei que eu ia dizer isso, mas eu vou ter que abrir o meu coração aqui. E sim, eu gostei muito mais do Kong nesse filme. Eu vou ser sincero. Eu não fui muito fã do personagem, eu nunca fui muito fã do King Kong. Eu sempre preferi Godzilla desde pequeno, na verdade desde o filme de 1998. Mas nesse filme eu gostei dele. Eu comecei a entender, dava pra entender a motivação, tudo, o olhar dele, ele foi humanizado. Deu pra comprar que aquele bicho existia, era inteligente. E isso foi muito bom, eles conseguiram humanizar um titã. E ele foi realmente a estrela do filme, como eu já disse.
Porém, eu vou contra a internet inteira e vou dizer uma coisa. Os combates não me empolgaram. Nossa, não sei se foi por causa do hype que já tinha esfriado, não sei se foi porque eu já vi tudo nas redes sociais, porque tacaram todos os combates possíveis, não sei porque o melhor dele já estava no trailer, tem uma cena ou outra, até que essas cenas outras são legais, mas eu não consegui me empolgar nos combates tanto, tô falando de combate de monstros, eu não consegui me empolgar tanto nele como eu me empolguei em Godzilla Rei dos Monstros ali, com Godzilla vs King Ghidorah, com Rodan vs Ghidorah, ou Rodan vs Mothra, até mesmo do Kong Ilha da Caveira. Eu achei os combates melhores do que o do Godzilla vs Kong aqui. Exceto, teve um que conseguiu me empolgar, que é o da batalha final, que é o Godzilla apanhando pro Mechagodzilla, depois o Kong vem ajudar e os dois se unem contra o monstro mecânico ali. Aquele ali conseguiu empolgar, pelo menos em partes. Por quê? Porque agora vem spoiler, apesar que o filme ele é todo com spoilers, mas a maioria das pessoas assistiu, eu fui um dos últimos a assistir. Ali, meio que a conclusão, os dois não teriam, mesmo juntos, os dois não teriam ganhado se não fosse a Madison lá e sabotar o Mechagodzilla numa coisa que os amigos dela acharam na Apex. E eu não gostei disso. A conclusão foi por causa de uma intervenção humana. Cara, eu queria ver os dois mostrando o poder. É Godzilla e King Kong, não é qualquer coisa. E ali os dois estavam conseguindo ter uma colaboração legal. E eu fiquei imaginando, imagina se eles realmente tivessem que montar uma estratégia para derrotar o Mechagodzilla. Tipo, o Mecha lança aquele raio laser pela boca, que é o equivalente ao raio atômico. Daí o King Kong ele pega o machado dele, consegue parar esse raio e devolver, igual ele fez com o Godzilla no trailer e na segunda luta, se eu não me engano. E daí quando ele estraçalhasse a boca do Mechagodzilla, o Godzilla ia lá e finalizasse com o bafo atômico. Seria muito melhor. Enfim, Godzilla vs Kong é um filme ruim? Não, ele é um filme bom, dá pra se divertir, dá pra curtir, principalmente se você for lá só pra ver embate. Porém, ele não é aquele épico que a gente esperava, mas continua sendo divertido e é digno de um filme de sessão da tarde. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais, que deve estar aparecendo aqui em algum lugar. E também no final vai aparecer alguns vídeos antigos para você ficar mais um pouquinho aqui comigo, tudo bem? Então valeu, falou, até uma próxima!